Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do quadro Arte de Receber aqui no Festival das Tulhas 2020, totalmente online. Eu sou Elda Damasceno e ontem eu me apresentei e também iniciei uma apresentação sobre o quadro Arte de Receber, falando sobre planejamento. Então falamos sobre vários itens e hoje nós vamos dar continuidade. E aí, você é daquele que gosta de música? Então você sempre pensa numa música ambiente para a sua recepção. Você pode também contratar um som ao vivo. Pode ser um DJ ou alguém cantando. O importante, gente, é que nesse ambiente, nesse momento, tem uma música tocando de fundo. Mesmo com as pessoas conversando, é interessante que você se preocupe com a música que você vai contratar. E aí, definir o cardápio. Lembra quando eu falei sobre quantidade de pessoas e perfil? Então, se você já tem esse número de pessoas, o perfil delas, você vai definir o cardápio que você vai servir. Isso envolve comidas e bebidas. E aí você pode prepará-las, se você for daqueles que gosta de botar a mão na massa e cozinhar, então você vai preparar, ou você pode contratar, isso já tudo pronto, chega tudo prontinho na sua casa, ou então você vai contratar pessoas que vão te dar apoio nessa preparação. Mas é importante definir o que será servido. Ah, você vai servir entradas e depois você vai servir um jantar? Que sobremesas você vai servir? A bebida também, então pode ter bebidas que harmonizem com as suas entradas, bebidas que harmonizem com o momento do jantar e também com a sobremesa. Então fazer esse planejamento, ele é fundamental para o sucesso, principalmente com relação à quantidade. Gente, eu sou daquelas que acho que é melhor sobrar do que faltar. Outra coisa que você precisa pensar é como essas comidas irão chegar até seus convidados. Qual a forma, qual a modalidade de serviço? Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar em serviço à francesa, empratado, buffet americano? Então, é hora de definir como o alimento vai chegar até o seu convidado. Para isso, você mesmo pode organizar ou você pode contratar profissionais especializados para lhe dar apoio nesse serviço. Sobre essa modalidade de serviço, eu vou iniciar falando sobre os serviços mais formais, tá? Porque cada ocasião você também deve saber se ela é mais formal ou mais informal, tá? Então existem serviços que são mais formais. Por exemplo, o empratado. O que é um empratado? Prato pronto, aquele que vem pronto da cozinha. Teus convidados já estão sentados à mesa e aí alguém, pode ser você, ou você pode contratar uma pessoa, um profissional especializado para fazer esse serviço. Ele já vem com o prato pronto da cozinha e coloca ali para cada convidado. Então esse é o prato pronto. Existe um outro serviço que chama inglesa. Ele também é mais formal, não é muito comum a gente encontrar esse tipo de serviço, mas também é muito legal. Ele é dividido de duas formas, que chama inglesa direto e o inglesa indireto. O inglesa direto é aquele que a pessoa que vai servir, que pode ser você ou pode ser um garçom, vem com a travessa, com os alimentos e ele vai servir o convidado pelo lado esquerdo. Então ele posiciona a travessa e vai servindo cada convidado. Então essa é a forma direta. E a forma indireta, que a gente chama de inglesa indireto, é aquele que a pessoa que vai servir utiliza um carrinho de apoio chamado gueridon. Então ele monta o prato ali diante de todos os convidados, faz aquela arrumação e depois serve a pessoa o prato pronto. Então ele só não prepara na cozinha, ele vai preparar aquele prato, a arrumação e montagem dele ali do ladinho das pessoas para poder colocar o prato para cada convidado. E ainda falando desses serviços mais formais, tem o serviço à francesa. Quem nunca ouviu falar? Uma coisa que eu acho interessante é que eu tenho ouvido muito se falar em serviço à francesa, fazendo uma confusão com o empratado, porque o serviço à francesa é aquele que
você ou um garçom, que é o mais indicado, até porque ele é extremamente formal, vem pela esquerda do convidado, que claro já está ali acomodado no seu lugar, e ele posiciona a travessa para que aquela pessoa se sirva. Então não é o garçom que vai servir ele, é o próprio convidado que vai pegar o talher que o garçom já posicionou e vai se servir. Então isso caracteriza o serviço à francesa. E aí, vamos falar agora de serviços mais informais? Eu tenho certeza que você já foi a vários eventos em que na hora do jantar ou alguma outra coisa que foi servida tinha aquele mesão que a gente chama de buffet, e aí você foi lá e serviu de uma forma mais à vontade. Então esse é conhecido buffet americano. Ele surgiu para proporcionar a praticidade. Ele é muito indicado para grandes eventos que atendem um número muito grande de pessoas, exatamente pela dinâmica e praticidade que ele oferece. E você também pode fazer na sua casa para um número menor de pessoas. Às vezes você não quer fazer aquilo tudo tão formal na sua mesa e montar um buffet chamado americano, onde as pessoas vão lá e se servem, tá? Então, pela circulação, você só tem que observar isso, a circulação das pessoas para que elas não se atropelem na hora de servir, e também fazer uma arrumação de pratos numa sequência, para que as pessoas comecem ali com saladas, guarnições, até chegar no prato principal. Uma outra observação desse buffet, desse formato de serviço, é que o prato ele deve estar na mesa do buffet. Então, para que ele se chame de fato de buffet americano, a pessoa levanta, vai lá, pega seu prato e se serve. Existe também uma outra modalidade de serviço chamada franco-americano. Você já ouviu falar? Ela não tem muito aí nos livros didáticos que falam sobre isso, mas é um serviço que funciona da seguinte maneira. Você gosta muito da mesa posta, de montar aquela mesa linda com todos os pratos arrumados na sua mesa, e você monta o buffet como o buffet americano que eu falei anteriormente. Então o que vai acontecer? O teu convidado, ele vai pegar o prato que já está ali naquela composição, naquela arrumação, ele levanta com aquele prato, vai até o buffet, se serve e retorna. Por isso é chamado franco-americano. Existe um outro serviço que ele é conhecido como serviço à brasileira, apesar de que ele não existe só no Brasil. Também é conhecido como travessas à mesa. Então o nome já diz, né? Todas as travessas, elas são arrumadas na mesa. Seus convidados estão ali, todas as travessas são dispostas e as pessoas vão se servindo no decorrer da refeição. Claro que esse tipo de serviço, ele traz benefícios como a informalidade, a conversa vai rolando e as pessoas vão se servindo. Mas quando a mesa é muito grande, quando você tem muitos convidados, ele acaba não sendo um serviço muito indicado, porque sempre vai ficar aquele passa-passa de comida. Ei, por favor, passa o arroz, passa a farofa, passa isso, passa aquilo. Alguém que vai estar ali pelo meio da mesa vai se sentir super incomodado. Então analise bem, é um serviço prático, muito utilizado no nosso dia a dia em casa, mas para ocasiões mais especiais, talvez ele não seja tão indicado. Gente, e por hoje nós estamos encerrando a parte do planejamento, mas amanhã eu vou continuar falando, só que amanhã a gente vai abordar um tema muito legal, que é a parte de estrutura para eventos, serviço, estrutura física, estrutura pessoal, e eu tenho uma convidada muito especial que a gente vai fazer um bate-papo legal para falar sobre esse assunto, que é a minha sócia Luciana. Não percam! E agora eu vou falar para vocês sobre a mesa posta. O que é a mesa posta? A mesa posta é a organização de elementos em uma mesa, tudo preparado para servir os seus convidados. A organização de pratos, talheres, taças e outras coisas que compõem essa arrumação. Essa organização, ela também é conhecida como mise en place, que é uma expressão francesa muito utilizada, que significa organização e preparação prévia. Quando você ouvir falar em mise en place, pode ser de mesa, pode ser, por exemplo, a preparação prévia de um determinado alimento, uma determinada receita. A própria organização do restaurante, ela também é chamada de mise en place.
mas hoje em dia usa-se muito esse termo, que é a mesa posta, que eu vou explicar para vocês agora como se monta e a forma mais usual de utilizar pratos, talheres, taças, guardanapos e outras coisas. Vamos lá? É importante saber que a mesa posta não é somente ter louças bonitas, mas proporcionar momentos de partilha do amor, que seja no dia a dia, com sua família ou com amigos. Ela cria laços afetivos. O importante é ter em mente uma coisa: eu não dito regras, porque o legal é variar, criar e, mais que isso, surpreender a si mesmo e aos outros. Então, gente, para iniciarmos a organização da mesa posta, vamos pensar na mesa, né? Então, nós temos mesas que elas são em madeira, como esse aparador, que é muito bonito, às vezes dispensa o uso de uma toalha, assim como mesas de vidro, mesas de espelho, que dispensam o uso de uma toalha. Mas a toalha, ela sempre foi e sempre será muito elegante. E você pode utilizar na sua mesa uma toalha bonita, que pode ser uma cor lisa, uma cor neutra, ou uma toalha estampada que vai estar de acordo com a decoração daquele seu evento. Tudo isso você vai criar uma harmonia com os outros elementos, cores de utensílios que você vai utilizar. Aqui, só para demonstrar, eu tenho uma toalha de linho, ela tem uma borda toda trabalhada, bordada, que é muito bonita, tá? Uma outra coisa que é utilizada e que veio depois da toalha é... Desculpa, gente, mas eu vou falar, antes de falar do jogo americano, eu gostaria de falar do trilho, tá? O trilho, ele é essa peça comprida que pode ser utilizada no meio da mesa ou mesmo de outras formas, fazendo composições interessantes para que você possa dispor até os pratos em cima dele. Existem muitas formas. E esses trilhos, eles podem ser de materiais diversos, em cores diversas, sempre lembrando de harmonizar com a proposta inicial. E agora sim, vamos falar do jogo americano. Eu tenho aqui esse modelo, que é um jogo americano branco. O jogo americano, ele surgiu também com uma ideia de praticidade, para que, eu não quero usar toalha, eu prefiro usar o jogo americano. O jogo americano, ele tem como objetivo fazer a marcação do lugar. E exatamente aqui em cima dele, nessa dimensão dele, que você vai fazer a disposição das peças que você irá utilizar, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar, em qualquer uma que seja dessas refeições. Então, aqui é o jogo americano. Ele aqui, olha, tem um formato que é muito comum a gente encontrar, que é o retangular, mas ele existe de outras formas também, como redondo, quadrado. Então, o jogo americano, ele hoje é um elemento decorativo, além de ter a sua função de proteger a mesa, de marcar o lugar, ele também tem como objetivo enfeitar, né, decorar e trazer mais beleza. Tudo usado com muito bom senso. Uma coisa que é muito comum, já me perguntaram muito nas minhas redes sociais, é se pode utilizar a toalha com o jogo americano. Gente, eles têm a mesma função, que é proteger a mesa, certo? Embelezar. Você pode usar também, porque como eu falei, ele se tornou objeto decorativo, mas você só tem que ponderar, usar de uma forma que não pareça exagerado para fazer o uso das duas peças em conjunto, mas é possível ser feito. E aqui, olha, eu vou mostrar para vocês outras opções de jogos americanos. No caso, esse aqui é um redondo, que é feito da palha, da fibra do buriti, que hoje eu vou apresentar a mesa posta sobre o Polo Lençóis Maranhenses, que eu usei esse jogo americano numa mesa de café da manhã e ficou lindíssimo. Então, aqui é um modelo redondo. E aqui eu trouxe também esse que eu usei na mesa ontem, que a gente deu como sugestão
um serviço de lanche que ele é feito da Jussara. Também é um produto artesanal, no formato retangular, colorido e muito bonito e traz muita beleza. Bom, e agora eu vou falar para vocês dessa peça que se chama suplá. O suplá, ele é um marcador de lugar que também hoje é utilizado muito para decoração. E com certeza ele deixa a mesa mais bonita. Eu coloquei aqui, gente, olha só, essa peça que é um jogo americano, que muitas vezes as pessoas confundem chamando ele de suplá. Eu tenho aqui esse modelo de fibra natural, esse outro modelo aqui, que eu também usei na mesa de ontem, com o tema São Luís. Isso aqui tudo são jogos americanos, tem um formato redondo. Qual é a diferença para a gente saber o que é o suplá? Gente, o suplá, ele geralmente, tá? Ele tem esse local aqui para encaixe do prato. E ele só deve ser usado enquanto for servido a entrada, que no caso vai estar aqui como a base do prato principal. E depois, por exemplo, vou servir a sobremesa, então você retira. Então, uma outra dúvida é pessoas que perguntam assim, eu devo usar suplá em café da manhã? Não, porque assim, o encaixe do prato de sobremesa não fica legal. Hoje em dia, algumas lojas vendem uns suplás menores próprios para pratinhos de sobremesa que podem ser usados em café da manhã ou lanche da tarde. Mas esse suplá aqui convencional que a gente está vendo, ele atende o prato principal, ok? Aí eu trouxe, olha, esse modelo aqui, que é o modelo de ratã, um modelo rústico que você pode combinar com suas decorações, de acordo com o estilo do que você vai querer. Esse outro modelo aqui, olha, gente, como é lindo, ele é um estampado, também faz uma composição muito bonita. Aqui, olha, são materiais, eles são tipo um plástico bem resistente. Você guardando com cuidado, fazendo a limpeza com cuidado, é um material que dura muito tempo. E aqui um outro, só para vocês verem, numa outra cor, branco, com alguns detalhes aqui, tipo uma pátina. E aqui esse outro, que ele é vidro, também traz muita beleza. E aí o tipo de suplá, de jogo americano que você vai utilizar, claro que vai depender tudo da sua composição, do que você está esperando para decorar. Uma outra pergunta muito frequente, eu posso utilizar um jogo americano junto com o suplá? Pode sim, tá? Então não tem problema nenhum, são elementos decorativos que usados com harmonia trazem muita beleza. Aí aqui em cima você vai arrumar o prato, tá? Dependendo do tipo de serviço. Lembra dos serviços que eu falei para você? Se for o buffet americano, o prato vai estar lá na mesa do buffet. Se for o franco-americano, o prato já vai estar aqui tudo arrumadinho, né? Bom, gente, uma outra coisa que nós vamos falar agora são sobre pratos. Pratos de entrada, pratos de sobremesa, prato principal, formatos de prato, bowls que são muito utilizados hoje em dia. Então, olha só, uma pergunta frequente é: que cor de louça é coringa? Eu sempre digo que a cor de louça coringa é a branca, né? É aquela que você pode ter no seu dia a dia ou com um aparelho de jantar para ocasiões especiais, que é sempre indicado que você tenha uma louça a mais para o dia a dia e uma que você possa usar em ocasiões especiais. Essas ocasiões especiais, gente, não é deixar para usar a cada um ano, não. Você pode usar todo final de semana, tornar momentos especiais com a sua família, tá? Mas a louça branca, ela traz beleza, porque ela é linda. E aí você pode combinar com outros elementos. Então, se você tiver dúvida, se você for daqueles que não consegue ter muitas peças por não ter onde guardar, pouco espaço, você pode apostar numa louça branca. Aqui eu tenho um prato base, que é um prato que pode servir a refeição principal. Esse aqui, seguindo a mesma linha, que é uma porcelana, se você perceber, tem os mesmos detalhes, é um prato fundo, que pode ser servido uma entrada cremosa, uma entrada com caldo, ou mesmo uma massa. Você pode utilizar esse prato fundo,
que numa composição ele vai estar sempre aqui, acima do prato, sempre lembrando que você tem que definir qual a modalidade de serviço que você vai apresentar os alimentos para os seus convidados. Aqui um outro formato da louça branca, que é o prato quadrado. Também hoje o mercado te oferece infinitas opções de formatos diferentes e cores variadas também. Então aqui a apresentação de um prato quadrado, prato redondo mais tradicional. Aqui também, olha, são pratos fundos com estampa que trazem beleza e uma diversidade, coisas que você pode variar aí na apresentação da sua mesa, criar composições diferentes, né? Usar sua criatividade para sempre estar mostrando novidades. Esse prato aqui eu vou usar amanhã para fazer a composição da chapada das mesas. Separei também, olha, um outro prato muito bonito com detalhes preto e branco aqui para você poder também servir como entrada. E aqui, olha só, pratos rasos que tem cores diferentes, que hoje você pode brincar com essas cores e tudo é permitido, já não se faz mais aquela coisa extremamente convencional, você pode ousar com suas louças, assim como uma cor vermelha, olha que lindo esse prato. Aqui também um azul, olha, ontem naquela composição de mesa do Polo São Luís, nós utilizamos um azul com estampa, também um prato muito bonito que ficou lindo, né? Aquela composição. E olha só esse prato aqui estampado, como é lindo. De acordo com como você pretende combinar, ele vai trazer muita beleza para sua mesa, para aquele momento. E aqui, olha, estão os bowls, que podem ser usados também para servir entradas cremosas, podem sobremesa também. A versatilidade, você não pode se amarrar, dizer, esse bowl ele serve exclusivamente para eu servir uma entrada quente no meu jantar. Não, você pode ter peças e utilizá-las de várias formas. Aqui eu trouxe o outro modelo de bowl que eu utilizei ontem, que ele é uma cerâmica vitrificada com a estampa de São Luís, que eu comprei aqui no Centro Histórico. E aqui, olha só, um outro bowlzinho em formato de coração, tá? Gente, existem também os pratinhos de pão, aqueles que são colocados do lado esquerdo de cada convidado, são pratinhos menores, que inclusive eles têm um tamanho tipo um pires de uma xícara. E aí você pode colocar ali com aquela faquinha sem serra para ser utilizado numa entrada, como um couvert, um pãozinho de entrada para acompanhar algo que você venha servir. E aqui também tem os pratinhos de sobremesa. Olha, aqui segue a mesma linha daquela porcelana que eu apresentei inicialmente, o prato principal e o prato fundo. E aqui tem um outro pratinho com versatilidade por causa da sua estampa. Ele também pode trazer, né, de acordo com sua temática, uma combinação, uma proposta diferente. E olha só esse aqui é bem diferente. É um pratinho, você pode servir alguma coisa aqui, uma fatia de bolo, o que você quiser no formato de folha. É uma tendência e aí o mercado ele te oferece infinitas possibilidades de combinações. Bom, gente, agora nós vamos falar de algo muito importante na composição da mesa posta, que são os talheres. Algo que não era utilizado na antiguidade, mas que com o tempo passou a ser realmente utilizado, foi incorporado pela nossa civilização e hoje os talheres, eles fazem parte. A gente, em alguns lugares do mundo, claro, as pessoas não usam, continuam com essa mesma cultura, mas na nossa cultura ocidental, a maioria, todo mundo usa o talher. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o posicionamento deles. Lembrando que hoje os talheres, eles têm de infinitos modelos, cores variados de bambu, de metal, de prata, dourado, com cabo de madrepérola, com cabo colorido, enfim, o mercado oferece muita coisa. Mas se você não tem como ter muitas opções, tenha o básico, tá? Um bom talher de inox ou de prata, ele vai ser muito útil. Então vem aqui ver como é que eu fiz essa montagem, essa arrumação. Para poder posicionar, eu coloquei aqui um jogo americano
esse suplá de ratã e a louça branca, tá? Então, como eu falei, é possível usar junto o jogo americano com o suplá e aqui a composição. Sempre que você for fazer uma montagem de mesa, lembre-se de uma coisa: menos é mais. Você só deve utilizar aquilo que realmente for necessário. Aqui eu tenho um prato base que já traz a ideia de que será servido um prato principal nesse prato, e aqui eu coloquei um prato fundo. Então, se eu coloquei esse prato fundo, já quer dizer que eu vou ter uma entrada para servir aqui, ok? Bom, com relação aos talheres, vamos falar da faca. A faca, ela fica à direita da pessoa. Olha, essa daqui é a minha direita. Não sei como é que tá a imagem aí da câmera, mas à direita. Aí você posiciona aqui à direita, ok? Próximo ao suplá, se você estiver usando. Lembrando que o corte da faca, ele vai sempre ficar voltado para o prato. Então, tente não colocar com o corte virado para o outro lado, certo? Colocou aqui. Aí você vai posicionar o garfo. O garfo, ele vem para a esquerda do comensal, tá? Do seu convidado. Então, faca à direita e aqui o garfo. Bom, eu falei que nessa composição pode ser que eu sirva, né? Se eu coloquei esse prato é porque eu vou servir alguma entrada, uma sopa, algo cremoso. Então, eu devo colocar o talher nessa minha arrumação. O talher, desculpa gente, a colher. A colher, ela vai estar sempre do lado da faca. Aqui, olha, alinhe os cabos para ficar bem arrumadinho. Outra coisa, essa entrada, ela poderia ser uma salada. Se fosse uma salada, no caso, eu deveria servir com um talher, certo? Então, também poderia acrescentar mais uma faca e mais um garfo, que poderia até ser de sobremesa, aquele menorzinho. Ou não, de repente, se eu for servir uma salada de entrada, usando este prato, eu posso, com esses mesmos talheres, fazer com que a pessoa tanto se sirva da entrada quanto do prato principal. Para isso, você pode utilizar os descansos de talher. O descanso de talher são pecinhas que você coloca aqui em cima da faca, que quando você retirar esse prato que foi servido à entrada, a pessoa pode, para não sujar a sua toalha ou seu jogo americano, a pessoa apoia nesse descanso que a gente chama de descanso de talher, tá? Então, aqui eu vou imaginar que a gente vai servir algo cremoso e eu vou colocar a colher do lado da faca. Bom, aqui eu também tenho uma colher de sobremesa. Os talheres de sobremesa tem colher, tem a faca, tem o garfo. Tudo vai ser colocado de acordo com sua proposta de cardápio. Por exemplo, se eu colocar uma colher, possivelmente é porque eu vou servir uma sobremesa cremosa, um sorvete, um creme de bacuri, algo que a pessoa use uma colher. Mas se eu fosse servir um bolo, o ideal era que eu posicionasse uma faca. Ou mesmo se eu for servir duas sobremesas, você pode colocar aqui à frente da mesa, tá? Do prato, sempre onde vão ficar os talheres de sobremesa. Com uma observação, de que lado eu posicionei a colher, tá? Minha colher para servir a entrada, à minha direita. Então, o cabo da minha colher de sobremesa, ela vai ficar voltado para esse mesmo lado, porque a gente subentende que após essa refeição aqui, entrada, prato principal, tudo isso aqui vai sair, certo? Vai sair isso aqui tudo, e aí essa colher já se pega e já se faz isso, e aqui você vai servir a sobremesa. Lembra que eu disse que o supply ele sai, na hora da sobremesa ele não fica, mas o jogo americano pode ficar. E aí você vem com a sua taça, servindo a sobremesa, sempre acompanhada de um pratinho de apoio, você já coloca aqui, tá? Vou voltar aqui novamente só para falar de algo que eu coloquei. Então, olha, vou colocar aqui minha colherzinha de sobremesa, aqui na frente, minha faca direita,
garfo à esquerda, aqui. E aqui eu coloquei esse bowl que eu mostrei anteriormente para servir como um pratinho de pão. Aqui a gente pode colocar alguns pães, caso eu vá servir uma sopa de entrada, então eu posso posicionar, lembrando que ele vai ficar sempre à esquerda, do mesmo lado do garfo. Bom, gente, então aqui a gente tem uma variedade de taças e de copos que são utilizados para servirem as bebidas. As bebidas, elas devem ser servidas de acordo, em copos, de acordo com as especificações de cada tipo de bebida. Por exemplo, para servir um vinho, esse é o tipo de taça adequada. Claro que existem, dependendo do tipo de vinho, existe uma variação nesse tipo de taça. Mas essa daqui é um modelo bem convencional, atende a vários tipos de vinhos. Então, olha, essa taça aqui é a taça que serve o espumante, ok? E aí nós temos também, olha, modelos de copos para servir uma cerveja, um chopp. Essa taça, ela é linda e olha só, ela é de acrílico, excelente para quem quer montar uma mesa muito bonita, para criança, por exemplo. Modelos de copo para se você for servir suco ou outro tipo de bebida. E aqui, olha só, uma variação de taças que você pode compor de acordo com as cores que você queira utilizar. E o posicionamento das taças, elas vão ficar sempre à direita, do mesmo lado onde você colocou a faca. Então, bem em cima aqui da ponta da faca, você já posiciona uma taça. Por exemplo, aqui eu usei duas taças diferentes, uma de cristal e uma de vidro com uma cor que traz uma beleza, compõe às vezes com a ideia da mesa, né? E essa taça aqui, ela pode ser utilizada para servir água. Lembrando, gente, que água ela deve estar em todas as composições. Pode ser o café da manhã, o lanche, o almoço, o jantar. Sempre coloque água. Ah, mas eu não costumo comer bebendo. Mas a gente imagina sempre que uma situação pode acontecer com o convidado. Por exemplo, ele se queimar com a comida, ele se engasgar. Então, a água ela está ali. E a outra bebida que vai harmonizar com o cardápio que será servido, aí você pode colocar a taça aqui do lado. E um elemento que não pode faltar à mesa é um guardanapo, gente. O guardanapo, ele pode ser em tecido ou ele pode ser mesmo um guardanapo de papel. Para os dois tipos, existe um tipo de forma de se usar. Mas o mais adequado, principalmente em reuniões mais formais, é que você utilize um guardanapo de tecido. Esse guardanapo, ele pode ser dobrado, existem várias formas de se dobrar um guardanapo e ser posicionado. A posição dele pode ficar em cima do prato ou à esquerda, aqui do lado do garfo. Existe hoje muito no mercado os elementos que nós chamamos de porta-guardanapo. São argolinhas que você pode colocar em infinitos materiais, tipos com flores, super coloridos, mais neutros, mais simples. E aí você pode colocar porque ela serve como um adorno da sua composição. Aí você vem, coloca aqui o guardanapo, dá uma arrumadinha, faz aquela dobradura mais tradicional. E aí, como eu falei, tanto pode ficar em cima do prato, quanto você pode trazer aqui para a esquerda do seu prato. E aí, conseguiram entender a utilização de cada um desses objetos? Porque agora eu vou apresentar para vocês a mesa que eu preparei com o tema Lençóis Maranhenses e foi um café da manhã. Vamos conferir agora? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma área protegida na costa atlântica norte do Brasil. É conhecido pela sua vasta paisagem desértica, de grandes dunas de areia branca e pelas lagoas sazonais de água da chuva. É impossível não se emocionar ao chegar no topo da paisagem e ver a imensidão dos Lençóis Maranhenses. Então, agora eu vou apresentar para vocês essa mesa que tem inspiração nos Lençóis Maranhenses. Aqui foram utilizados alguns elementos que são típicos da região. Aí eu queria mostrar para vocês com um detalhe.
a ideia aqui é que é um café da manhã. Olha só como tá essa mesa de buffet. Então, antes de apresentar a mesa, eu até gostaria de falar para vocês que a gente tem uma mise en place, uma composição de mesa, com todos os utensílios aqui, mas de que forma o convidado pode servir? Ele levanta e vai até a mesa do buffet. Nós chamamos esse tipo de serviço de franco-americano, tá? Porque é o buffet americano, conhecido buffet americano por toda a sua praticidade, e o franco vem do francês, que aí compõe toda essa mise en place que eu vou explicar agora para vocês. Nessa composição eu trago um pouco da produção artesanal em fibra de buriti, uma atividade muito tradicional nessa região. Lá são confeccionadas as bolsas, chapéus, chinelos, toalhas de mesa, jogos americanos como o que eu usei aqui, redes, dentre outros produtos que saem das áreas ribeirinhas do Maranhão para as vitrines do Brasil e do mundo. E olha só, aqui o uso do jogo americano, ele ganhou destaque também nessa mesa rústica, tá? Vocês perceberam que praticamente todas as mesas que nós utilizamos na composição já do dia de ontem, do dia de hoje, elas são mais rústicas, porque os elementos da região, eles trazem muito essa proposta. Mas assim, o jogo americano trouxe também a leveza, a beleza, porque é um artesanato muito rico, como eu já apresentei para vocês, e é o café da manhã. No café da manhã, nós geralmente utilizamos um pratinho de sobremesa, como este aqui, que vai servir para a pessoa comer um bolo, servir para outros alimentos que ela possa apoiar, além da xícara do café. Isso aqui, olha, você pode colocar tanto a xícara em cima desse pratinho, quanto ela pode ir aqui para a lateral. Dependendo do espaço que você tiver, você pode fazer essa distribuição. E utilizamos os talheres. Esses talheres, eles têm um cabo amadeirado, combina também com essa proposta. Foi colocado uma colher, porque assim, se você for servir uma salada de frutas, por exemplo, então a pessoa vai precisar de uma colher. Além do garfo. O garfo e a faca servem, por exemplo, para comer o beiju, que a gente tem aqui na nossa composição da mesa de buffet. E esse bowl, todo feito em cerâmica natural, ele pode ser utilizado para comer uma salada de frutas, né? Ou para você pegar frutas e colocar aqui, já pode colocar pãezinhos para servir aqui, já fazer essa composição. A cor do guardanapo foi utilizado esse vermelho, que trouxe muita beleza, né? Toda essa alegria para essa composição, que ganhou destaque com essa flor, que é uma camélia, feita também da fibra do buriti, que é o mesmo material do jogo americano. Olha como ficou interessante, muito bonito. E a taça azul, que pode servir para água, para suco, ela traz essa combinação com a xícara, que tem esses detalhes. Olha uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui embaixo da xícara foi colocado essa peça redondinha, que é feita também da fibra do buriti. Além de trazer beleza para essa composição, serve para evitar ruídos. Aqui o arranjo também feito pelo nosso amigo Reginaldo da Folhagem. Ele utilizou uma peça em madeira, e aqui são elementos bem naturais que são encontrados aqui no bosque, e a gente sempre está reforçando que os arranjos você pode trabalhar de uma forma bem natural com aquilo que você tem em casa, uma plantinha, algo que você possa colher. Tá? Gostaram dessa proposta? Olha essas cadeiras como são lindas, são chamadas cadeira Paris, e elas têm esse assento em palhinha, tem esse design aqui na cor amadeirada, ela tem em outras cores também, e ela é muito bonita, compôs muito bem com essa combinação. Gente, e aqui na mesa de buffet, como eu falei, que você pode montar, aqui a gente colocou alguns elementos para representar o suco de murici, muito tradicional na região, colocado aqui nessa suqueira.
Aqui temos algumas peças de barro também, que são elementos bem naturais. A cerâmica branca para destacar aqui no vermelho de fundo, que trouxe muita beleza. Olha aí o cuscuz, né? Coisa tão maranhense como a gente que adora comer um cuscuz de arroz, de milho no café da manhã. E o beiju, nosso beiju, né, gente? Que a gente come passadinho na manteiga, enrolada aqui numa folhinha verde. Não é uma folha de bananeira, mas ela imita a folha de bananeira, que poderia ser a folha de bananeira. E uma cestinha também feita de um elemento bem natural, bem típico da região, onde foram colocados os pães e alguns elementos decorativos. E olha a ideia do Reginaldo, que trouxe o urucum. Quem poderia imaginar que hoje um elemento da nossa mata, tão típico na nossa região, poderia estar sendo usado muito pelos nossos decoradores como um elemento decorativo e traz tanta beleza. E aí, gostaram dessa composição? Gente, dentro do tema Lençóis Maranhenses, hoje à noite, às 20 horas, nós teremos a apresentação de um lindo projeto. A Mix Eventos, através das sócias Zenalda e Valquíria, vão apresentar esse trabalho para vocês. Vamos conferir o que elas têm para dizer? Oi, gente, bom dia, tudo bem? A gente está invadindo aqui a live da Dona Marcena da Arte de Receber Bem para fazer um convite bem especial para vocês, tá? Eu sou a Valquíria Moraes, da Mix Eventos. Essa aqui é a Zenalda Buquerque, também da Mix Eventos. Tá. Hoje à noite, às 20 horas, estaremos apresentando a nossa live com o Casamento Boutique nos Lençóis Maranhenses. Não deixem de conferir, tem muita coisa legal. Muita mesmo. A gente fala o Casamento Boutique de uma forma regionalizada, exclusiva. Nossa, tão charme a nossa live, gente. Vocês precisam assistir, tá? A gente vai esperar vocês às 20 horas na programação do Tulhas. Acompanhem. Gente, obrigada pela participação de vocês em mais esse dia e eu convido vocês a participar amanhã também. Amanhã falaremos sobre a Chapada das Mesas, um polo muito interessante aqui do Maranhão, e teremos muitas informações e uma convidada muito especial para amanhã. E mais uma vez eu agradeço aos nossos parceiros Jade, da Jade Filmes, a Mara, da Estúdio Mara Targino e Reginaldo, da Folhagem. Muito obrigada e bom dia a todos vocês.